Olá, eu sou Vilmar. Eu sou a Aline, nós somos especialistas em saúde da mulher e aqui no Descomplicando nós trazemos esses assuntos de forma descomplicada, holística e educativa. Lembrando que o objetivo aqui é orientar e não substituir uma consulta médica. Então, se você tiver alguma queixa, tem que procurar um especialista. E por mais que o canal seja voltado à saúde da mulher, hoje nós vamos trazer um tópico para o seu namorado, para o seu marido, que é o câncer de mama em homem, Aline. Nossa, ótimo assunto. E começando, Vilmar, e aí? O câncer de mama no homem é algo que eles têm que se preocupar? É algo comum? Eles têm que ficar tão atentos quanto uma mulher? Como funciona? Não precisam, né? O câncer de mama ele é extremamente raro no homem, acomete ao redor de 1% dos casos de câncer de mama. Então, para cada 100 casos de câncer de mama na mulher, nós teremos um caso de câncer de mama em homem. Então, é raro, mas nós que cuidamos da saúde feminina, cuidamos do câncer de mama em específico, sempre, todo ano, nós operamos um caso de câncer de mama. Isso é verdade. Pra gente, a gente tem um olhar um pouco mais viciado. Sim. Mas na população, realmente, acaba sendo não tão frequente. E questão, assim, de idade, acaba acontecendo mais ou menos na mesma idade da mulher, ali em torno dos 40, 50 anos, ou varia mais? É diferente do que acontece na população feminina, que nós observamos que o câncer de mama na população feminina, 40% está abaixo dos 50 anos e 60% está acima dos 50 anos de idade. No homem, de forma geral, acontece mais da sexta, sétima década em diante. Então não são pessoas tão jovens, não é aquele rapaz de 40, 30, 40, 50 anos que vai ter o câncer de mama. Normalmente vai aparecer entre os 60, 70, 80 anos de idade. Então vem um pouco mais para frente do que o câncer que acomete na mulher. Um pouco mais tarde, né? Um pouco mais tarde. E acho que é legal a gente comentar, então, um pouco que, semelhante ao câncer de mama na mulher, ele também tem uma relação aí muito próxima com alterações hormonais, principalmente. Então, vamos falar um pouco dos fatores de risco. O que a gente tem que ficar atento que pode, eventualmente, ser ligado ao desenvolvimento do câncer de mama no homem? Então, como bem colocado pela Aline, tem uma relação, é uma doença hormonodependente. Sim. Se é uma doença hormonodependente, e principalmente dependente do estrogênio e da progesterona, que são hormônios que o homem, de forma geral, não tem, mas quando tem baixo. Não, ele tem, mas tem baixo. O problema é quando esses hormônios aumentam. O que pode aumentar? Puxa vida, principalmente o uso de hormônios exógenos, não, Aline? Exatamente. E o que acontece com esse hormônio quando o homem ingere esse hormônio? Porque ele quer ficar forte, mas o que pode acontecer? Exatamente. Então, quando eles usam principalmente medicamentos para ganho de massa muscular, então hormônios, principalmente testosterona e derivados, esse hormônio em excesso, ele pode ser transformado em estrogênio, tá? E isso acaba levando a sintomas, então, aumento aí da glândula mamária, que é a ginecomastia que a gente já comentou aqui, mas também pode ser um dos fatores que estimula células alteradas na glândula mamária daquele homem a se desenvolver e eventualmente levar ao câncer. Não quer dizer que todo mundo que usa vai ter, é uma pequena parcela, porque além do uso do hormônio e além desse aumento do hormônio, né, Vilmar, tem que ter outras coisas aí alinhadas para que o câncer se desenvolva. Mas claro que o uso desses medicamentos aumenta esse risco frente a um homem que não faz uso de nenhuma dessas substâncias. É um fator de risco que ele está adquirindo a partir do momento do uso. E como nós estamos mostrando que é uma doença hormonodependente e que o estrogênio elevado vai determinar aumento de risco, além do uso exógeno, tem a produção endógena. Principalmente em quem, então? Nas pessoas mais obesas, que vão converter o próprio estrogênio, androgênio que ele produz, em estrogênio na gordura. Tem os hepatopatas, que vão ter um metabolismo prejudicado dos hormônios sexuais. Tem as doenças testiculares, que também pode acarretar neste aumento transitório ou até relativo dos estrogênios, e isso tudo acarretando um aumento do risco do câncer de mama. Obviamente que existem outros fatores que são menos comuns. A irradiação da parede torácica, que por mais que seja infrequente de ser realizada, quando realizada, aumenta o risco muito. Não? Então, aqueles homens que tiveram, por exemplo, tumor de mediastino, que trataram com radioterapia, um linfoma, tratou com radioterapia,
vai aumentar um risco em 50 vezes a possibilidade de ter um câncer de mama. Então, este indivíduo, que provavelmente fez essa radioterapia numa idade até mais precoce, né, Aline? Vai ter um câncer de mama numa fase mais precoce da vida. E tem aquela síndrome, não, Aline? Isso. Mas antes disso eu queria perguntar. Tá bom, depois a gente fala da síndrome. No câncer de mama da mulher, muito se fala sobre histórico familiar. Toda hora, né? A paciente sempre chega pra gente, minha tia teve, minha avó teve, e a gente já trouxe uma aula explicando só sobre isso, o que é uma paciente de alto risco. E no homem, existe também essa característica genética? Existem homens que podem ter uma predisposição genética para o câncer de mama ou não? No homem é sempre mais associado aí a esse estrogênio, a esse aumento que pode ser endógeno ou exógeno? A pergunta é fenomenal e esse assunto não pode ficar sem ser abordado. Por quê? Porque a mutação genética está na família. Ela é herdada ou do pai ou da mãe. Vai para a filha e também vai para o filho, esta mutação. E quando nós temos as mutações, principalmente desses dois genes, BRCA1 e BRCA2, o incremento de risco é muito elevado. O BRCA2 está mais associado, mas o BRCA1 também aumenta o risco. Eu já operei alguns homens que apresentavam mutação ou de BRCA1 ou de BRCA2. Por quê? Porque herdou esse gene da mãe ou do pai, pode herdar de qualquer lado, e ele então tem um incremento de risco. Diferente do que nós fazemos com a mulher, na mulher, se ela tem essa mutação, a gente faz um screening muito mais importante ou indicamos a cirurgia redutora de risco. No homem não existe essa orientação. Por quê? Porque o risco dele não é tão elevado quanto o risco da mulher. Mas, sem dúvida nenhuma, ele tem que ficar atento, ele tem que se autoexaminar, tem que estar sempre em vigilância frente à glândula mamária. E eu tenho uma dúvida. Então, se um homem ele for diagnosticado com câncer de mama, nem sempre eu vou conseguir pontuar exatamente quais são todos os fatores de risco que eles podem ser associados. Ele é um candidato a fazer o teste genético ou não? Excelente pergunta também, Aline. Câncer de mama em homem, você tem que fazer a pesquisa genética. Por quê? Porque você tem que pensar também na família. Porque como a mutação dos genes, principalmente BRCA1 e BRCA2, está muito ligado ao câncer, este indivíduo pode ter sido, às vezes, a primeira manifestação na família, e ao ele fazer o diagnóstico da mutação, toda a família também vai fazer, e pode ser que todas as mulheres, ou 50% pelo menos das mulheres desta família, tenham essa mutação. Nossa, excelente pergunta, a gente não poderia deixar de falar sobre esse assunto. E aí a gente comentou também sobre uma síndrome, que é uma síndrome genética, tá bom? Que não está associada necessariamente ao aumento do risco de câncer de mama, como a gente tem falado dessas outras alterações, mas é uma síndrome que muda um pouquinho o perfil hormonal daquele homem, que chama síndrome de Klinefelter. É uma síndrome cromossômica. Então, todos nós aqui, nós temos 46 cromossomos, as mulheres são XX e os homens XY do ponto de vista biológico. Klinefelter, os pacientes Klinefelter, eles têm um cromossomo a mais, então eles têm 47 cromossomos e normalmente é um XXY. Isso acaba levando o paciente a desenvolver características parecidas com a do homem pela presença do Y, mas não completamente desenvolvidas. Então, elas ficam assim, bem pré-puberal, é aquele homem que não super se desenvolve, não tem uma puberdade muito marcada. Tô deixando isso bem simples para vocês, tá bom? E junto disso vem o que, gente? Um aumento na quantidade de estrogênio daquele homem basal. Então, ele fica com uma quantidade desse hormônio um pouquinho acima do que seria o esperado para um homem. E isso também acaba deixando ele mais predisposto a eventualmente desenvolver um câncer de mama. Então, é um fator de risco também importante, certo, Vilmar? Perfeito, Aline. Eu acho que enquanto aos fatores epidemiológicos, abordamos todos eles, não? Exato. Agora, se não tem rastreamento, como tem na mulher, como que nós vamos fazer o diagnóstico do câncer de mama no homem?
O diagnóstico do câncer de mama, a boa notícia é o quê? A mama do homem normalmente é pequena. Então, como que a gente faz um diagnóstico de câncer de mama? É por sintoma. Ele traz pra gente alguma queixa. A principal queixa que ele traz é o nódulo. Então, ele vai sentir um nódulo, um caroço, alguma coisa na região da mama, vai chamar a atenção e ele vai vir para o nosso consultório, vai chegar para o nosso consultório. E por ser uma mama pequena, às vezes você consegue identificar lesões pequenas, já iniciais, diferente da mulher, que dependendo do volume mamário, lesões muito pequenas podem passar batido, e se ela não fizer o rastreamento, o diagnóstico vai ser tardio e vai realmente atrapalhar aí na chance de cura dessa mulher. E tem algum outro sintoma que o homem pode trazer, fora o nódulo? Eu acho que é importante salientar que, além do nódulo mamário, ele pode ter alguma alteração cutânea. Então, ele não percebe o nódulo, mas ele percebe uma alteração cutânea ou ao redor da areola e mamilo, ou na própria areola e mamilo. Pode ser uma hiperemia, uma vermelhidão, um endurecimento, que já é uma infiltração de um câncer de mama. Ele pode apresentar saída de secreção pelo mamilo, que pode ser, na maioria das vezes, sanguinolenta. Pode não ser sanguinolenta? Pode não ser sanguinolenta. Pode ser serosa, mas de forma geral ela é sanguinolenta. Ou o que ele pode apresentar, não é o habitual, mas pode apresentar também, é uma adenopatia axilar, um aumento importante de linfonodo axilar, que já é uma metástase do câncer de mama na axila. De forma geral, acho que isso. Tem mais alguma coisa ali? Não, eu acho que é isso. E só comentando rapidinho, o Vilmar comentou das alterações aí de areola, de papila. Geralmente, às vezes, o que chama bastante atenção para eles é se a papila entra, né? Isso, a retração, então, o biquinho do peito, se ele entra, tem uma retração ali na região, vai chamar bastante atenção. E essa adenopatia, sabe quando a gente tem dor de garganta, que fica aquelas ínguas que popularmente a gente conhece? A gente tem esses que são os linfonodos, a gente tem no corpo inteiro. E na axila a gente tem também. Então, às vezes, vai passar a mão aqui na axila, vê que tem uma bolinha mais endurecida, sensível, pode ser isso. Então, é importante ficar atento. Então, o diagnóstico é eminentemente clínico. Exatamente. Né? A gente faz algum exame complementar? Homem pode fazer mamografia, ou porque a mama é muito pequena não se faz mamografia? Como que funciona? Então, o diagnóstico por imagem deve ser realizado, e da mesma sorte que nós realizamos na mulher. Se nós precisarmos de uma mamografia, nós vamos fazer a mamografia. É um pouco mais difícil, mas dá para fazer a mamografia. Podemos fazer a ultrassonografia e, obviamente, o exame que traz mais informação é a ressonância nuclear magnética. Não? Perfeito. E aí não tem saída, né? Fez o exame de imagem, a gente também já fez um vídeo só falando sobre isso, sobre o diagnóstico de câncer de mama. Fiz um exame de imagem e vi uma lesão que ela é suspeita, que eu não consigo dizer se é ou não câncer. O que eu preciso fazer? Uma biópsia. Eu preciso pegar um pedacinho dessa lesão, olhar no microscópio para dizer se é algo maligno, ou seja, se é um câncer ou não. E se for um câncer, e o tratamento do câncer de mama? É diferente? Tem alguma coisa que é específica para o tratamento para o homem, ou não difere de forma alguma? O tratamento vai depender do diagnóstico mesmo? O diagnóstico é muito similar o tratamento é muito similar ao tratamento realizado na mulher. O que acontece é que na mulher, muitas vezes nós conseguimos realizar uma cirurgia conservadora. E no homem, de forma geral, nós fazemos ou uma mastectomia, tirando o complexo areopapilar, areola e papila, ou fazemos uma adenectomia, mas tirando todo o corpo glandular, porque ele geralmente não tem volume glandular. Então, acaba se fazendo as mastectomias no tratamento cirúrgico do câncer de mama no homem. Pode fazer a cirurgia conservadora? Pode. E a radioterapia, a quimioterapia, a anti-hormonioterapia, a terapia-alva, é toda igual. As indicações são as mesmas. Então, nós vamos tratar como tratamos as mulheres. Eu acho que a única peculiaridade realmente é o tratamento cirúrgico, não, Aline? Não, perfeito. Eu acho que é isso. Acho que queria trazer um pouquinho sobre essa condição que, apesar de rara, pode acontecer e está um pouco envolvida aí também com a saúde da mulher, porque é o principal câncer que a gente tem na saúde feminina. Né? E é importante também salientar que, como na mulher, no homem também nós temos a preocupação estética, porque muitas vezes esses homens têm as mamas mais volumosas.
Então você acaba até tirando a mama contralateral para que ele tenha uma simetria na parede torácica. E se ele for na praia, não fique, fique muito chamativo, ou se ele põe uma camiseta também não fique muito chamativo. Então, muitas vezes, você acaba tirando as duas glândulas deste homem. Isso é importante falar. Então, não é só porque é homem que a gente também não se preocupa com a estética, não, homem também é vaidoso, gente. Às vezes mais vaidoso do que as mulheres. Então, a gente vai ter esse mesmo olhar, esse mesmo cuidado na hora de indicar a cirurgia, de fazer a cirurgia, certo? Perfeito, Aline. Então, agora vamos falar dos 3 pontos chaves da nossa discussão de hoje. Então, 1. O câncer de mama no homem, ele é uma condição rara. 2. O principal sintoma, a principal queixa que ele vai trazer para a gente é um nódulo, uma massa ali na região mamária. E 3. Tanto o diagnóstico quanto o tratamento, ele é semelhante ao que acontece na mulher. Então, vai depender do tipo, do subtipo desse tumor e qual o estadiamento desse homem. Combinado? Perfeito. Então, se você está gostando do conteúdo do nosso canal, não esqueça de dar o like, se inscrever no canal e os comentários, não, Aline? Isso, então deixa aqui comentários. Se você conhece algum homem que já teve, ou se você é um homem que passou por essa situação, deixa o seu relato aqui. Se vocês tiverem alguma sugestão de tema, alguma pergunta, também pode deixar aqui nos comentários. Não esquece de ativar o sininho para ficar sempre aí em dia com os nossos vídeos e a gente se vê na próxima. Tchau. Tchau.